Hoje mais um toque total com o nosso amigo Máriozinho, o homem dos supercarros. E aí, Máriozinho? Começou como isso aí? Diga aí. Olha, o Supercarros começou com um passeio de carros esportivos, né? Montei um grupo e a gente se reunia finais de semana e essa paixão pela velocidade, pelos supercarros, né? E aí acabou que foi um pedido do shopping, ele começou o shopping da Bahia, antigo shopping Guatemi, me pediu para fazer um encontro desses supercarros no estacionamento determinado lá, uma área. E aí surgiu, né, nesse encontro se tornou um negócio, né, que agora a gente parte, né, para a 8ª edição. E já está todo mundo ansioso já esperando. Pois é, e aí acabou que criou-se um formato de salão do automóvel, onde eu consigo reunir todas as tribos, todos os formatos, né, que nós temos aqui em Salvador e trazendo atrações de fora também. Vamos fazer como o Nelsinho combinou com a gente, de trás para frente, de frente para trás. Primeiro, porque o Supercarros, o evento Supercarros, mas antes disso tudo, existe toda uma história da paixão pelo motor. Como é que começou isso? Não foi agora com o Supercarro. Isso, eu acho que você falava aqui antes de dirigir com 7 anos de idade, né, do Fiat 147, então isso. Começa essa paixão lá atrás de alguma forma. Isso, desde muito pequenininho, já com os carrinhos de ferro, sempre uma paixão, né? Meu pai gostava de carro, meu pai tinha um Passat laranja, 1976, e aí eu acho que já herdei dele, né, essa paixão, e brincava com os carrinhos ali desde pequeno. Aprendi, a primeira vez que dirigi um 147 com 7 anos, e aí não deixei mais. E até, né, mais velho, né, quando conheci o kart indoor, e do kart indoor já também não parei mais, segui para o kart profissional. Isso foi em 1996, e aí não parei mais de andar. Pareceu um cachorro na gravação. Tá valendo. A visita. É isso mesmo. Então, e aí o kart foram 20 e poucos anos de kart, com uma história bem legal, e aí que você vê o que é o automobilismo raiz, que é a porta de entrada para o automobilismo. Então, e aí eu tive uma experiência incrível, um desafio enorme, e aí você vê que o kart realmente... Você foi campeão de kart? Assim, eu tive uma temporada maravilhosa, assim, onde tinha um grid cheio e que tinham muitos pilotos ali, que a gente brincava no final de semana que quem ia fazer a pole position era uma incógnita, porque tinha ali 8 caras que poderiam fazer. E eu me sinto assim lisonjeado por fazer parte desse grupo de elite da época, daquela minha geração, vamos dizer assim. Então eu fui campeão baiano, né, fui título campeão baiano, e tive, né, um título assim que é inesquecível para mim. Foram os 2 campeonatos brasileiros que aconteceram aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, ainda quando era a pista completona, sem ter sofrido essa reforma. Então eu fui vice-campeão na categoria Senior B e fui campeão brasileiro, fui campeão da Copa Brasil na F400 também, que era super difícil na época, né? Então, só que tem uma observação que é muito importante, que isso a nível nacional existe um conceito que os pilotos baianos sempre foram muito respeitados, porque a nossa pista era muito técnica. Você enquanto piloto, como é que ficou depois? Eu lembro que era muito maior. Ela tinha 1.030 metros no seu formato original, e hoje ela tem 800 e alguma coisa. Então, assim, sofreu uma redução. Ainda é uma pista legal, mas infelizmente perdeu, né, a reta diminuiu, enfim, o circuito encurtou, mas ainda é uma pista boa. Mas no seu formato original, as 2 pistas mais difíceis do Brasil é o Cartódromo de Interlagos e a pista de Lauro de Freitas, Salvador. Ayrton Senna, né? Sim. A gente pensa que 20% só é pouca coisa, mas na verdade é muita coisa. Mudou muita coisa. A pista encurtou. E outra notícia também que é muito legal trazer aqui para vocês, para o canal, que os pilotos baianos, eles são muito respeitados lá fora. A gente tem alguns nomes. Rogério Rezende foi
muitas vezes campeão brasileiro, tem o Newton Cruz, que é uma lenda, né? A gente tem muitas histórias, né, no kartismo baiano. O Newton Cruz era assim, o cara era um ícone, e assim, ele poderia hoje ter passado pela Fórmula 1, ele poderia, assim, ele foi fazer um teste na Europa, que ele passou em primeiro na frente de Zon, tá na frente de vários caras, e aí na época, como era o automobilismo, é um esporte milionário, na época o pai dele teve uma certa dificuldade financeira. Ainda é, né? Ainda é. Hoje, se eu te falar os números de hoje, você vai falar assim, é surreal. É surreal. Hoje, que se gasta no kartismo a nível nacional. E hoje, meu filho está até querendo começar a andar agora com 20 anos, né? A gente está analisando essa possibilidade agora no segundo semestre, ele começar a andar de forma amadora, né? Mas participar do Campeonato Baiano. Então, hoje, eles criaram um formato que é mais acessível, né, para a realidade financeira de hoje, porque é um esporte muito caro. Um jogo de pneu hoje custa R$ 1.400. Então você precisa, no mínimo, ali, no mês você tem um jogo de pneu para treino e um para corrida, vamos dizer assim. Aí você tem aí combustível, motor, inscrição, então, mecânico. Assim, salário de mecânico, boxe. Então aí vou fazer uma conta aqui, para a realidade de Salvador, você vai aqui com, no mínimo, R$ 5.000 por mês para você brincar de lá. Então você vai comprar um chassi zero hoje é R$ 30.000. Né? Então você tem aí uma. Não é pra. Então assim, é um esporte hoje que aí, se você for, aí você vai fazer um nacional. Se você. O estadual. Se você for para um campeonato brasileiro hoje, você vai gastar aí R$ 100.000. Para fazer como tem que se fazer. Você vai ter que ter 3 motores, 2 chassis zero, só 2 chassis 60 mil. E aí você tem várias variações de pista. Uma pista que é mais emborrachada, uma pista que é mais suja. E aí você vai ter que estar ali passando equipamento para ver o que vira. Senão. Aí quem vê, o kart é o mais barato que tem, o pequeno. É um carrinho de brinquedo, não. Às vezes mais caro até do que um carro de arrancada. E aí depois você sai do kart, aí eu tive a oportunidade maravilhosa de andar de Stock Júnior, que foi uma preliminar da Stock Car. E aí outra experiência incrível, né? Porque na época era muito rápido, motor de moto, 1.000 cilindradas, um carrinho, um monoposto no meio, né? Banco central. Então, e aí você vem do kart, então você já faz né, assim, você já ingressa ali, já... Pé em mão. É mais fácil, vamos dizer assim. E aí depois, eu fiz 2 de Mini Challenger e a última de Mercedes. Então já é mais fácil. Se andar no carro de turismo é fácil. Porque você vê a maior prova disso, que os pilotos de Fórmula 1, eles treinam no kart. Né? Os pilotos da Stock Car, eles treinam de kart com shifter. Ele é muito rápido, ele acelera muito, ele freia muito e ele cansa muito. Todos começaram no kart. A história de Ayrton Senna mesmo, todos os filmes, as minisséries aí mostram realmente a... Então, por isso que o kart, ele é a referência de tudo, porque ele é muito rápido, então as reações, né, então você passa a ter né, você sai na frente, então você vem do kart, então tudo que vier é mais fácil. Você vai andar de Fórmula, você vai andar de qualquer outra. Eu experimentei o Fórmula V recentemente lá em Interlagos. É fantástico, né? É fantástico. E essa é a sua experiência com o Stock Car? Assim, eu andei nas preliminares das provas. Então, Aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Então, todas as provas que tiveram aqui, eu participei. Só que na preliminar. Então, essa é uma experiência incrível, um desafio grande, porque você não está acostumado. Movimentava muito, né? O pessoal era muito... Eu vou te falar, velho, é uma sensação assim, imagine você tá ali dentro do carro e você vê 100.000 pessoas na arquibancada. Né? Então, assim, é uma energia que não dá para descrever, é incrível. Meu carro quebrou da Stock Junior, quebrou a parte elétrica, deu um pane lá. Eu desci do carro e disse, olha, isso é aquele mundo de gente assim, assistindo, eu voltei num filme. É incrível. Eu tenho um quadro, eu tenho umas fotos lá, eu descendo do carro com o capacete assim fora, pensando. E eu estava em terceiro, eu ia fazer um pódio na Stock Junior, que tinha 2 categorias, como se fosse uma categoria da turma mais jovem e a sênior. Eu era sênior. E aí eu estava no pódio, ali em terceiro lugar, vim remando, larguei em sétimo, vim remando, estava em terceiro, faltava 5 voltas para acabar, e o carro deu um pane elétrico lá e quebrou o carro. Então eu tinha a chance de, na primeira corrida, fazer um pódio. Então, assim, são histórias legais que você guarda isso assim no coração, e que não foi fácil, só Deus sabe como eu consegui participar, né? Porque tudo era muito caro, então tinha ajuda de um grande parceiro, Rede Outlight, que era meu patrocinador, né? E ele
Incentivava me mesmo. incentivava, me ajudava, porque eu vendia aquelas mídias que ele me ofertava e eu fazia dinheiro com outra empresa. Meu irmão, era ginástica, só Deus sabe, a mágica aqui, mas quando eu... Né, E a Stock Car acabou. e aí, Aqui em Salvador, pelo amor de infelizmente, Deus, né? acabou em Salvador, a questão política, né, era para ter seguido... Movimentava na muito. época no CAB, né, para manter a nossa pista, o circuito de rua, que era muito charmoso, que era muito gostoso de guiar. Só quem andou ali sabe como era gostoso. Já Ali tem umas você- zebras ali, né, Do que lado passam no ainda CAB. tem as zebras, do lado dos muros, né, para você contornar aquilo ali. Rapaz, era uma sensação incrível. Eu não podia errar, né, então isso era outro grande desafio, porque quando você aluga esses carros, os carros são alugados, você paga a batida. Então você imagina, então você vive um conflito. E ali no Cabo era muito difícil Muito a difícil. ultrapassagem, né? Era muito, tipo, pouquíssimos pontos de ultrapassagem e você tinha que fazer uma pilotagem no limite sem margem de erro. Imagine isso. Então, assim, é uma história incrível. Emocionante. E, infelizmente, por questões políticas, não seguimos, né? Então, no momento que houve um intervalo ali, aí o Velopark veio e pegou a nossa data e até hoje está lá. Já anos, né, se passaram e não conseguimos retornar. Pois é. Com a pena. E agora que a gente conheceu um pouco, né, do Máriozinho Da história. piloto, o Máriozinho que ganhou 147, com do 7 anos. 147. Agora a gente vai falar do Desse evento maravilhoso que é o Supercarros. Que eu tive o prazer de participar também. Pois é, inclusive, Nelson foi uma surpresa muito positiva. Porque eu já tinha, como sempre, eu já desenho o formato, eu já crio ali, eu vou todo ano, tenho que me reinventar para poder trazer sempre mais uma etapa inédita para o nosso visitante, que é o soteropolitano, o nosso baiano, que é apaixonado por carro. E aí esse é o meu desafio, trazer o antigo mobilismo, trazer os super carros esportivos, trazer todos os lançamentos, todas as concessionárias. Hoje a gente vive um momento incrível, né, com tantas novidades no mercado de híbridos, elétricos, e a gente ainda segue com combustão. Então, assim, para mim é um desafio grande empreender esse negócio, é um evento muito caro, É uma vez por ano, Máriozinho? uma vez por ano, né? Porque ele tem que ser realmente com tantas novidades, tudo que é inédito. E aí naquele ano eu trazia o Drift para Salvador, né? E aí eu conheci Nelson, e Nelson era um piloto de manobra radical, e ele falou, mas eu quero participar e tal. E os caras do Drift meio que uma espécie de, não quero, eu quero ser a cereja do bolo, e eu acho que os caras do manobra radical não são tão competentes, não vão fazer o mesmo show. O espaço é muito pequeno. Os massas é muito pequeno e criaram uma dificuldade. E aí Nelson chegou, eu não tinha relacionamento com o Nelson e tal, a gente se conheceu ali. E meu amigo... Na verdade, ele estava expondo o carro na federação. Como sempre é o meu desafio prestigiar todo mundo, eu convidei a Federação Baiana de Automobilismo e trazendo as suas categorias, com arrancada, com manobra radical e criando um mix de tudo um pouco para a gente fazer daquele momento um momento incrível, né? E surpreender nosso visitante. E aí, meu amigo, a surpresa positiva foi que a gente resolveu, e aí cria-se um cronograma de pista que não é fácil, porque se gasta muito pneu, combustível, o equipamento é caro deles, né? Em tudo. E aí abriu uma janela para Nelson fazer uma apresentação. E o cara deu um show, meu irmão. Superou toda e total expectativa. E foi incrível. E aí os caras do Drift ficaram encantados com a performance dele. Falaram, rapaz, o cara acelera muito. Foi incrível. Até hoje eu falo com eles. O público foi o delírio. O Ômega Azul. O Papai Smurf. E aí... 777. E aí foi incrível. Então ele fez o primeiro stint lá e depois escapou, não. Ele fez aqui de novo, no outro dia de novo. Então, e aí foi o que aconteceu. A gente tinha manobras radicais de moto, a gente tinha o Drift e tinha Nelson fechando todos os dias nas sessões. E foi incrível. E aí a gente criou um vínculo de amizade, passei a admirar muito ele, como não só ele nos ajudou lá com muita coisa, teve uma participação incrível, primeiro como ser humano e depois como um piloto, né, profissional, mostrando que Salvador vinha surgindo nesse cenário assim, de uma forma incrível. E aí eu já abracei eles para estar junto comigo no Supercarros,
E aí depois fizemos de novo um momento incrível junto com os Bandoleiros, que foi outra equipe que eu conheci, me apaixonei lá em São Paulo, os caras maravilhosos, fizeram um trabalho incrível, uma apresentação de alto nível, e os caras também chegaram junto, fizeram a etapa no Supercarros e foi sucesso, casa cheia, o público adorou, e aí aquele mix de tudo, né? Para a apresentação, vem ali ver todas as novidades, lançamentos, relacionamentos, com um cardápio com tudo que tem de melhor no mercado, desde uma blindadora, certo? A funilaria em pintura, detail, performance, tudo. Esse ano vai acontecer a 7ª edição. Oitava edição. E só Aonde? falando um pouco do que aconteceu no ano passado, que foi também sensacional, lá no seu espaço, né? Que é aquele espaço maravilhoso. Sim. E você trouxe a galera do freestyle, né? Sim. Aí no ano de 2025, foi Casa Nova, numa área que eu já administro, e é onde eu tenho uma pista off-road para lançar as caminhonetes. E aí eu tive o insight de montar uma mega tenda e fazer lá. Infelizmente não tinha um formato ideal para a Manobra Radical participar. Mas a gente estava lá. E eles estavam presentes, expondo seus carros, estávamos juntos lá como sempre. E a gente foi aí para o universo off-road. Então, e aí eu trouxe uma apresentação que foi o salto da Mega Rampa, né, com o Diego Dias, um cara maravilhoso, e foi incrível também, né? O cara fazendo 360 com a moto no no ar, super lindo, todas aquelas manobras que a gente vê na gringa. Então, assim, um evento assim, inclusive o Diego ele tinha acabado de ficar em terceiro lugar nos Estados Unidos no campeonato. Então, o cara é muito fera. E foi incrível também, foi bom você ter lembrado, que a gente fez um formato diferente. Não, a estrutura do evento realmente foge até dos conceitos que a gente tem por aqui. Quem acompanha, quem sabe do que realmente percebe que tem toda a dedicação e você consegue mostrar realmente um potencial que é difícil de se ver. Eu vou te falar assim, que tem umas passagens assim que se tornam até engraçadas depois. Nas minhas noites sem dormir, do desafio de fazer essa entrega. Sim, e a cada ano já acompanhou um pouquinho. Então, eu sempre estou lá antes, né? Para ajudar, depois estar participando, entendendo todo o formato de montagem, velho. E assim, mais uma vez eu já parei, né, com Lígia, com minha mulher, que meu braço direito, minha parceira que me ajuda, está lá colada comigo, consegue enxergar coisas que eu não vejo, e a gente se completa muito, ela divide muito comigo, não é fácil, mas às vezes nem eu acredito. Como é que eu consegui entregar isso? Como é que eu consegui fazer esse negócio acontecer? E aí tem algumas passagens assim que realmente faz a gente acreditar que quando a gente faz com amor dá certo, né? E chega algumas pessoas do seu lado que lhe abraçam e falam assim, velho, se esse cara não chegasse, talvez eu não conseguiria fazer essa entrega do jeito que era meu sonho, entregar como eu tive ano passado. O Luiz da Sucesso, uma empresa de estrutura, que ele fez a mega tenda, e esse ano vai ser com ele de novo, e a gente vai fazer esse ano uma super tenda de 2.000 metros quadrados. Imagine 2.000 metros quadrados. Tinha até helicóptero ano passado dentro da tenda. Ano passado a gente descia um helicóptero, esse ano vai descer de novo. Descer um helicóptero dentro do espaço, que foi uma loucura a descida desse helicóptero, porque eu só podia terminar de montar o evento quando ele descesse, senão ele levantava tudo. Então, assim, o cara desceu, é como se a gente fala o seguinte, ó, a gente vai ter um podcast aqui, o cara vai vir de helicóptero. O Carangas vai chegar aí de helicóptero, aí vai descer aí, eu falo assim, velho, a hélice passava aqui, ó, milimétrico, o cara desceu ali, meu irmão, e meu coração na boca, para poder fazer tudo aquilo ali. Tem atenção durante, atenção pós. Não, é tenso o negócio. Então a responsabilidade de cuidar de todo aquele equipamento, né, carros caríssimos ali. Então, assim, o desafio é muito grande. E o mais engraçado é quando ele está com tudo pronto, aí você para assim, ele está sozinho lá assim. Olha, tá dando tudo certo. Sorrindo. Eu tenho um ritual que é chegar ali na madrugada, antes de abrir o evento, de eu fazer a minha arrumação dos carros. Então eu monto, remonto, reposiciono, né, e aí eu vou fazendo aquele cenário acontecer como mais ou menos reproduzindo o que você tem aqui.
Mix de cores, mix de formatos, a parte dos unifilas, a separação. O meu carpete, que é uma marca registrada, esse ano tem novidade, vai ser tudo diferente. Então, só para você ter uma ideia, ano passado eu tinha 70 carros numa rua, todos os carros com tapete vermelho. Todos ali alinhados. Então, assim, foi a primeira vez que eu fiz o ar livre, essa exposição, e, velho, vou te falar assim, ficou surreal. Ficou algo assim que eu vou falar assim, eu posso ter a ousadia de dizer, Salvador nunca viu nada parecido com aquilo que foi entregue. É isso que eu estava falando. Nosso tempo está se esgotando. A gente quer saber se você pode contar algumas coisas que vão acontecer. Pode dar spoiler, não pode? Vamos dar um spoiler para já deixar a galera. Não vou contar Depois tudo. a gente vai botar alguns vídeos das edições anteriores, mas esse ano eu vou dar um spoiler que eu não posso deixar de falar da Manobra Radical, que é a categoria que virou queridinha de supercarros. O parceiro Adriano, o nosso brother, que eu adoro também, gente finíssima, é um cara que é parceiro, ele chega junto também, né? Então, esse ano é mais uma etapa, é a etapa supercarros esse ano, inclusive vai chamar supercarros, etapa da Manobra Radical, que vai acontecer, o Copa Supercarros, que vai acontecer lá nesse final de semana, com a pista nova, no espaço bacana que a gente já foi lá, já desenhou, certo? E a gente tem um convidado nessa edição, que é um cara que vem lá representando os anos 80 e 90, que eu adoro, que vai voltar para Salvador agora. Ele está super feliz, com um show novo, com uma apresentação bacana de direção defensiva, de manobra radical, no formato dele. Esse cara. Eu sei quem é, porque o Nelson já contou. Pois é, ele é o famoso Carlos Cunha, que vai ser o convidado especial da nossa atração de pista. Junto, né, depois nos intervalos da manobra radical, ele vai fazer uma apresentação incrível com carro esportivo. Vai ser com aqueles Chevette dos anos. Não vai ser mais com Chevette, vai ser com super carro. Ele vai dar um cavalo de pau, estacionar na vaga, vai andar de 2 rodas. Né? Então a gente vai. Eu vou aprender mais um pouquinho agora, né? Vai. Você vai melhorar mais ainda a sua manobra radical com o mestre dos mestres. Mestre dos mestres. E tem outras surpresas, convidados especiais, celebridades, que aí só vai ser na hora. Sim, a outra surpresa também que você falou nesse instante aqui. Vai ter muita tecnologia, né? Senai Sematec com a gente continua. Vai ter robótica, assim, a edição está recheada de novidades. Vai ter torque total lá no evento. E eu vou convidar o Torque Total para fazer lá ao vivo com a gente, né? Para a galera que não estiver presente vai poder acompanhar, né, essa novidade lá. Estaremos lá. Máriozinho, eu queria que você agora convidasse quem não conhece, onde é que pode conhecer, ver as edições anteriores, já se preparar para esse grande evento e convidar a galera aí para participar. Visitem o nosso Instagram, supercarros.salvador, tá? Esse ano nós fomos convidados a voltar para o Shopping da Bahia, que foi onde aconteceu as 2 primeiras edições, então a gente está super feliz, eu estou super feliz em voltar para lá agora num formato incrível, né? Com a super tenda maravilhosa. No coração da capital. O lugar é incrível. Então, assim, o desenho da pista tá bacana, o formato, e tem muita novidade mesmo. Então, eu convido todo mundo, salve essa data, 12 e 13 de setembro, estacionamento do Shopping da Bahia, Supercarros 2026. Obrigado, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Valeu, velho. Valeu!